Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que nós nos reunimos para rezar. Obrigado por você me receber aí na sua casa. O Evangelho de hoje vai falar sobre esta passagem, contando aquela história de Jesus com os discípulos de Emaús. Que nós possamos também fazer esse encontro com Jesus, esta experiência com Jesus na partilha, na fração do pão, na Eucaristia. Que hoje você possa viver santamente, que hoje você possa também levar a palavra de Deus para mais alguém. Leve, compartilhe, evangelize junto conosco, faça com que o Evangelho se torne sempre mais conhecido. Então aí no seu WhatsApp, aí no seu Facebook, enfim, as redes sociais que você tem, você clica aí, seleciona esse link do YouTube e compartilha com todos os seus contatos. Tá legal? Vamos meditar a palavra. Hoje ela é retirada de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. O texto diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, a ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. É tão bonito meditar a palavra de Deus
E é tão bom quando a gente consegue também entrar no texto. Já conforme a narração vai acontecendo, a gente vai mentalizando, visualizando aqueles discípulos que iam para Emaús. De Jerusalém até Emaús são 11 quilômetros. Então eles já estavam caminhando um bom tempo, né? Porque eles haviam esperado já de madrugada lá Maria Madalena ir ao túmulo, ir até novamente aos discípulos e contar o que tinha acontecido. Então vamos supor que, sei lá, eles estavam caminhando quase o dia inteiro. 11 quilômetros é uma caminhada. Vamos supor aí, dá o que? 3, 4 horas de caminhada tranquilamente. Né? Então eles estavam ali, eles mais ou menos ficaram na região ali em Jerusalém até por volta do meio-dia e depois se colocaram a caminho. Bom, isso é simplesmente um dado, né? Apenas para contextualizar. Enquanto caminhavam, eles estavam tristes e a tristeza não permitia que eles reconhecessem a Jesus. Veja que dado interessante. A tristeza não permitia que eles reconhecessem a Jesus. Mesmo que Jesus falasse, mesmo que Jesus contasse todas as passagens da Escritura que falasse sobre ele, fazendo essa, né, tentando chamar a atenção, mas como vocês são lentos, né? Como vocês são sem inteligência, como que vocês não compreendem? Está tudo nas Escrituras, tudo o que deveria acontecer e isso ia acontecer para que Jesus entrasse na glória e vocês ainda estão aí lentos para acreditar. Ali eles chegaram em Emaús e convidaram Jesus para ficar com eles. E aí eles se sentaram à mesa para o jantar. E aqui é um dado interessante. O dono da casa que abençoava o alimento. Então, o dono da casa que fazia a oração. Mas é Jesus que toma a iniciativa, parte o pão e faz a oração da bênção. E nesta fração do pão, nesse partilhar, eles reconhecem Jesus, eles se dão conta. Esse é Jesus, só Ele faz isso. Tem coisas, meus irmãos, que só Jesus faz. Assim como aquele encontro com Maria Madalena, assim como esse encontro com os discípulos de Emaús, assim como os encontros que você faz com Ele. Só Jesus fala do jeito que fala. Só Jesus age do jeito que age. Não tem como nos confundir. Então nós precisamos estar sempre em oração para reconhecer Jesus. Assim como Maria Madalena reconheceu Jesus quando ele disse Maria, assim como os discípulos de Emaús reconheceram Jesus nesta fração do pão, assim nós precisamos estar atentos para reconhecer Jesus também. E a partir desse reconhecimento começa aí um trabalho missionário. De fato, nós vemos o Senhor, de fato, Ele ressuscitou, de fato, Ele está no meio de nós. Que nós possamos também proclamar: eu vi o Senhor e o Senhor ressuscitado. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.